Passa no RH, o podcast da Grow. Pesquisas da Gallup revelam que líderes que se envolvem ativamente na gestão de desempenho das suas equipes geram um aumento de 28% na produtividade e um crescimento de 19% nos lucros. Além disso, estudos indicam que 70% do engajamento dos funcionários depende da qualidade da liderança, mostrando que o papel do líder como protagonista na gestão de pessoas é essencial. Quando o RH assume um papel estratégico, as organizações têm 58% mais chances de alcançar suas metas de negócios, conforme dados da McKinsey. Isso reforça a importância de processos de acompanhamentos contínuos, alinhados com o desenvolvimento da liderança e, consequentemente, o engajamento de times. Mas como promover esses processos, capacitando líderes e tornando o RH um parceiro estratégico no desenvolvimento de pessoas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse bate-papo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Passo no RH, o podcast oficial da Grow, a HR Tech especialista em gestão comportamental. Esse é um espaço para conversas sobre gestão de pessoas, cultura organizacional, inovação, tecnologia e muito mais, sempre com convidados especialistas no assunto. Eu sou a Carolina Furmeister, CRO da Grow, e hoje nós vamos falar sobre como os líderes podem assumir o seu papel de protagonistas na gestão das suas equipes, explorar a importância do autoconhecimento, como integrar pessoas e processos de forma eficiente. E para mergulhar nesse tema e nos processos de gestão, teremos uma convidada especial, a CEO da Chorus, mentora de RH estratégico e criadora do método de gestão de pessoas baseado em processos, a Denise Lustre. Seja muito bem-vinda, Denise. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer é meu, Carol. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de disseminar essa estratégia de gestão de pessoas que eu acho que pode ajudar muitos RHs, muitos líderes e muitas empresas. Com certeza. Curiosos aqui para conhecer um pouco mais. Só antes da gente iniciar o nosso bate-papo, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, do teu background profissional. Pois é, Carol, eu não nasci no RH, tá? RH nem estava no meu radar de desejo profissional, desejo de carreira. Quando eu estudava administração, o meu foco de carreira era marketing ou finanças, né? E eu segui fazendo MBAs, fiz MBA de marketing, de finanças, trabalhei nas duas áreas e foi quando eu assumi a gestão da área administrativa financeira em uma grande empresa, numa unidade dela, o RH veio junto. E aí eu comecei a ter um contato maior com a área. E eu vou te falar a verdade, Carol, eu achava que o RH era uma área secundária. E, infelizmente, é uma cultura que ainda reina em muitas empresas, você concorda? Uhum, concordo. E por Uhum. conta disso, Infelizmente. né, eu não Uhum. tinha, assim, nenhum desejo de atuar na área, mas eu comecei a olhar com outros olhos, né? Então, era uma empresa que tinha uma gestão de pessoas muito bem organizada, é, e aí foi que eu comecei a me desenvolver, comecei a assumir a área de RH e entrei de cabeça nessa área, tá? Fiz o meu último MBA, né? Eu fiz três MBAs, o último foi de gestão de pessoas. E depois eu fiz o meu mestrado em administração também, com foco em gestão de pessoas. E aí me apaixonei pela área, comecei a dar aula também nos MBAs de gestão de pessoas da FGV, da FIA, na USP aqui em Ribeirão Preto. E fui assim, foi assim que eu fui chegando na área de RH. E uma Uhum. coisa que me inquietava demais era o fato de, no discurso, todo mundo diz que as pessoas são o ativo mais importante de uma empresa, né? Que é através das pessoas que a empresa chega a resultados. E quando a gente olhava para o RH, quando eu olho para o RH, infelizmente ainda em muitas empresas, eu vejo que a alta direção ainda não entende como que a gestão de pessoas pode contribuir para o resultado das empresas. Então, é uma coisa que a gestão de pessoas, ela está no discurso de muitos empresários. Não sei se você já percebeu isso, né? Quando a gente pergunta para os empresários quais são os seus maiores desafios, lá no topo das preocupações está a gestão de pessoas, né? E por que não a área de RH assumir esse papel de protagonista? Isso sempre me inquietava. E foi estudando, né, tentando construir pontes entre os processos de gestão de pessoas e os resultados da empresa, que eu me deparei com processos na minha vida. E foi muito engraçado como a coisa aconteceu. Você sabe que
nas teorias, né, nos modelos que a gente estuda de gestão de pessoas, você começa pela descrição de cargos e a descrição de cargos acaba sendo o principal instrumento ali, que vai depois direcionar um recrutamento e seleção, que vai direcionar um processo de avaliação, enfim, né, é um documento importante, é um instrumento importante. Sim. E em todas as teorias, a gente tem a técnica de entrevista com o ocupante do cargo, para a gente extrair dele, né, as atividades, as funções, organizar aquele documento e depois validar com a liderança. E eu estava fazendo esse tipo de trabalho numa empresa onde um amigo meu, que é consultor de processos, ele estava mapeando os processos dentro dessa empresa. E foi numa reunião onde ele ia entregar o trabalho, ele já tinha mapeado todos os processos, ele me convidou para participar dessa reunião. E ele estava lá apresentando para a diretoria, para todo o quadro de lideranças da empresa, todo o mapeamento de processos, né? E processos a gente tem uma gradação, né? Então ele apresentava lá os macroprocessos, os processos, os subprocessos, até chegar nas funções de processo. E as funções do processo é aquela sequência de atividades organizada que define como o trabalho deve ser realizado, né? E ele sabia que eu estava descrevendo funções. E aí, quando ele chegou no ponto de explicar as funções dos processos mapeados, ele, acho que por respeito ao meu trabalho, né, para não sobrepor, ele disse: Olha, mas essa aqui, eu estou apresentando para vocês as funções do processo, né, como a gente está organizando o trabalho aqui, o fluxo correto. Não é a mesma coisa que a Denise está fazendo, ela está descrevendo as funções para o plano de cargos e salários. E aí foi que me deu uma luz e eu comecei a questionar de que vale o meu trabalho, né? Se a maneira de organizar e de realizar o trabalho está sendo desenhada, está sendo organizada com base nos processos, o que eu estou fazendo vai mais confundir a cabeça das pessoas, né? Porque elas vão ter que executar o processo e a descrição de cargos dela é uma fotografia do que ela executa hoje. E a gente sabe, né, que as empresas crescem sem ter a preocupação de organizar o trabalho, de ver a maneira como eles estão sendo realizados, né? E nesse processo, a gente tem atividades que não agregam valor nenhum, que são realizadas, porque as pessoas entram nas empresas e vão achando seus próprios caminhos em Uhum. muitas situações, né? Uhum. Muitas formas de realizar o trabalho, elas trazem de outras empresas, né? Que não necessariamente é a maneira melhor de ser realizada na empresa atual. Uhum. E muito looping, né? Trabalhos que são realizados em duplicidade e se chocam aí no contexto organizacional, e um monte de defeitos que, ao entrevistar as pessoas, a gente traz para a descrição de cargos, né? Para a definição de cargos. Então, foi aí que me deu um Ali estalo, foi um marco que né? tu te questionou, assim, de maneira Tipo, muito inteligente, na verdade, porque ao invés de tu brigar por um espaço de algo que tu estava já construindo, tu repensou tudo que tu estava construindo, né? Muito mulher, bom. depois daquele dia, nunca mais eu fiz descrição de cargos da maneira tradicional, né? Uhum. É, e aí, processo acabou sendo a base para tudo que a gente monta aqui em termos de processo de gestão de pessoas. Uhum. Legal, né, Foi Rá? assim. Excelente, muito bom. E também acho interessante, né, o fato de tu não ter nascido no RH, que tu traz esse dado, mas ao mesmo tempo tu traz uma contribuição muito boa e que é uma carência para quem nasceu no RH, que é essa orientação para processos, para números, para dados, né? Que é realmente o RH precisa cada vez mais disso para poder ganhar autoridade de pauta, para poder estar de fato numa posição estratégica dentro da organização, né? Como que é o que tu disse, que nem sempre é o que a gente assiste, às vezes tá no discurso do CEO, tá no discurso da liderança, mas não tá na prática. Então, acredito que todo esse teu lado da tua formação também traz esse lado que é muito útil, né? Muito produtivo para RH. Excelente. E a É, Coros existe há quanto tempo, Denise? a Corus existe há 17 anos, mas não como ela é hoje, né? A gente começou como consultoria de gestão de pessoas, implementando processos de gestão de pessoas nas empresas.
E a tecnologia começou a nascer para eu não entregar os trabalhos em Excel, relatórios em Word, que era muito comum na época, né, Carol? A gente montava todos os processos, entregava encadernados enormes, né, para as empresas, né, planilhas Excel. Então, isso foi crescendo, né? A gente começou a desenvolver a plataforma Chorus para atender alguns clientes de consultoria e hoje ela é o nosso carro-chefe, né? Ela é Uhum, uhum, o principal produto aqui da Chorus. uhum. Maravilha, e um grande diferencial também. Eu ia puxar, que eu acho que tu tem uma fala, né, importante que eu quero trazer também para falar no bate-papo, que é o papel do líder deve ser o de gestor e o de RH o de assessor, né? Na tua visão, por que que tem ainda tanta resistência por parte dos líderes de assumir esse papel de protagonista na gestão de pessoas? Fala um pouquinho sobre isso. Eu acredito que muito por conta da falta de preparo das lideranças. A forma como as lideranças chegam a essa posição não é uma forma adequada, né? Normalmente, as empresas escolhem para ser líderes pessoas que executam bem as suas atividades, que têm um bom desempenho, que agregam valor para a empresa. E uma coisa muito diferente é a pessoa dar conta do próprio desempenho, cuidar do próprio resultado. É muito diferente uma pessoa ter que alcançar resultado através do desempenho de um grupo de pessoas. Uhum, E isso não está na consciência da empresa e nem na consciência da liderança. E isso uhum, acontece aos montes por aí, né? As pessoas sendo promovidas pelas, pelas razões erradas, né? Pelos motivos errados, por serem uhum. bons profissionais. Ser um Uhum, bom pelos motivos que profissional não vão ser sustentáveis na que liderança depois, né? não vão se Esse é o sustentar. risco. E Uhum, aí, Carol, não sei se você sente isso também, as pessoas chegam à posição de liderança sem ser preparadas para gerenciar um time e isso gera uma insegurança e ela acaba se escondendo atrás do cargo, né? E por conta disso, o gestor acaba se escondendo atrás da posição por insegurança e acaba não gerenciando as pessoas, não influenciando as pessoas, não gerenciando processos. Por quê? Porque eles não conhecem, eles se sentem inseguros para realizar essas atividades, né? E quando a gente entra para implantar a gestão de pessoas baseada em processos, a primeira coisa que a gente faz é conscientizar os líderes, né, de que existe uma parcela enorme da gestão de pessoas que está sob a responsabilidade deles, e não é uhum, uma responsabilidade do RH. Então, uhum, hoje, essa visão também atrapalha bastante, tá? De que uhum, pessoas é um assunto de RH. Não, pessoas é um assunto da empresa e da liderança em primeiro lugar. uhum. De quem escolheu a cadeira de liderança e segue escolhendo, né? Exatamente, Uhum, exatamente. Então, uhum, eu costumo trazer para cá, para o nosso universo, a alegoria do esporte. E eu tenho o Bernardinho como meu mascote, né? Com todo respeito, né? uhum, Eu trago o Bernardinho para o nosso conceito porque eu acredito que ele é o maior gestor de pessoas que eu conheço na minha vida. Um gestor de pessoas que tem as competências de liderança, de influência, de agregar o time e de alcançar resultados através das pessoas. Então, se uhum, você olhar para a trajetória dele, em 22 anos, ele conquistou mais de 30 títulos e é um feito reconhecido aí no mundo dos esportes e ele é um ícone, né, em uhum, termos de gestão e de alcance de resultados. uhum. Então, eu trago De isso sair muito. de si mesmo, né? De sair da sua própria gestão para fazer gestão de um time de verdade. Uhum, Exatamente, a uhum, trajetória dele, ela é muito emblemática e ela serve de inspiração, sabe? Por isso que eu trago sempre para os meus treinamentos de liderança. Ele não era líder, ele não tinha recursos, e ele foi atrás disso. Ele foi atrás de outros líderes, ele foi atrás de estudar biografias de grandes líderes, tanto do mundo corporativo quanto do mundo do esporte. E ele traz isso para a gestão da equipe com uma maestria, e ele acabou criando o método dele de gestão. E ele é um líder que ele que forma o time, ele que define estratégias de jogo, ele que define o que cada um tem que fazer dentro do campo. Ele está ali acompanhando no dia a dia, no jogo a jogo, dá feedbacks, né, o tempo todo. A hora que ele percebe erros da equipe, ele para, pede tempo,
dá orientações, corrige a rota do time, aplaude as boas jogadas, reconhece os bons desempenhos ali na hora da verdade, na hora do vamos ver. E eu trago muito isso porque as lideranças costumam entender que avaliação de colaboradores, feedbacks, é coisa do RH. É uma tarefa que o RH traz, coloca no colo deles, toma o tempo deles, eles torcem o nariz por conta disso, né? Quando, na verdade, isso seria um instrumento de gestão mais valioso da liderança, né? Uhum. Então, definir o que cada um deve fazer, as funções, definir o que cada um deve entregar, os desempenhos esperados de cada liderado e definir conhecimentos e habilidades é definição do líder, é tarefa, é responsabilidade da liderança. Uhum. E os líderes precisam se conscientizar disso. No final das contas, a essência da liderança é gerenciar pessoas e processos. Ponto final, Uhum. né? Uhum. Mas não Uhum. dá para culpar as lideranças só, sabe, Carol? Eu acho que grande parte da responsabilidade vem da empresa, e vem da falta de visão de uma diretoria que define quem vai ser líder, quem não vai ser, né? Porque muitas Isso. vezes isso nem passa pelo crivo do RH, né? Uhum. Essa decisão vem da diretoria, vem, do alto escalão e o RH processa essa Uhum. promoção. Uhum. E Não- isso é grave também, né? Porque eu ia mesmo te perguntar assim sobre para a gente poder conversar sobre quais os riscos de manter essa lógica de promoção, né? Para a empresa, que na verdade é uma lógica arbitrária, que não é assertiva e a empresa parece que não se dá conta sobre quais riscos ela corre com essa lógica de promoção, né? Uhum. Exatamente. Com isso, ela perde eficiência, eficácia no desempenho das pessoas, porque Uhum. pessoas bem gerenciadas, elas vão ter melhor desempenho. Já dizia o Deming que o que não é medido não é gerenciado, tá? E a gente normalmente não tem medidas de gestão de pessoas, não tem medidas de desempenho humano. Isso é muito precário nas empresas. Então, primeiro, eu não meço. Segundo, eu coloco uma liderança que não está preparada para gerenciar times e levar o time ao alcance de resultados. Então, eu brinco com empresários que a folha de pagamento é um dos custos mais altos da empresa. Uhum. Você paga salário no momento que você contrata a pessoa, não importa que horas que ela entra, que horas que ela sai e o que ela faz entre o horário que ela entra e o horário que ela sai. Você tem que pagar salário. E quando Uhum. você não gerencia, você não sabe se as pessoas estão entregando aquilo que você comprou. Porque quando a empresa contrata uma pessoa, a empresa está comprando um serviço, concorda? Uhum. Totalmente. E se essa pessoa está entregando ou não o serviço, a empresa não sabe, porque ela não gerencia. Uhum. E ao fazer isso, ela corre vários riscos, né? O risco de ter profissionais que entregam muito, ao lado de profissionais que entregam pouco ou não entregam nada, e não reconhecer essas pessoas. Essas Uhum. pessoas, ao não serem reconhecidas, ou elas vão nivelar seu desempenho por baixo, porque, ora, se eu faço muito, se eu entrego muito e tenho o mesmo reconhecimento de quem não entrega, por que que eu vou continuar entregando? Então, Uhum. esse é um dos riscos. Outro risco é quando essa pessoa se sente insatisfeita, né? Porque tem pessoas com índole de não vou entregar porque eu não sou reconhecida, e tem aquela que fala, não, eu quero entregar. Já que eu entrego e não sou reconhecida, eu vou entregar em outro lugar. Ela vai para o mercado, ela vai procurar Uhum. outro lugar onde ela possa ser reconhecida, crescer profissionalmente e, enfim, né, em busca de evolução. Então, Perfeito. esses são os dois maiores riscos, né, que a Uhum. empresa perde de qualquer jeito. Ela Uhum. perde dinheiro ao pagar salários para quem não entrega, porque ela está pagando e não está recebendo o retorno do seu investimento. E as pessoas que entregam de verdade não serem valorizadas e ou baixarem o nível ou ir para outra empresa, talvez até para concorrência, né? Então a empresa Exatamente. perde de qualquer forma aí. Uhum. E a liderança tem um papel essencial nessa gestão. Uhum. Porque se a gente tem que gerenciar as pessoas, medir o desempenho, definir indicadores, definir métodos de gestão, métodos de estímulo, para levar essa equipe ao alcance de resultados, esse papel é do gestor. Então, se a Uhum. empresa não tem um gestor à altura, um gestor preparado, isso vai Uhum. acontecer. Ela não vai É, gerenciar o time e vai perder das duas formas, como eu falei.
Uhum, claro, ou um gestor que por desconhecimento foge disso, que às vezes acontece isso também, né? Fica só calcado na técnica e foge disso, que é ruim. Eu ia te perguntar também, o método que vocês desenvolveram na Chorus, ele é baseado numa lógica que parte principalmente de processo, né? Também funções de cargo, entrega esperada e depois chega nas competências. E na prática, como que vocês auxiliam na preparação de líderes para aproximação entre pessoas e processos, nessa consciência, né? E quais são os principais ganhos dessa abordagem para os líderes e para o RH? Alguns tu já trouxe aqui, já mencionou, mas queria que tu trouxesse um pouquinho assim do processo em si e como que as pessoas, que os líderes, que vocês conseguem sensibilizar os líderes para isso na prática. A gente consegue sensibilizar os líderes com muita lógica, porque tudo que a gente desenvolveu aqui dentro do método, ele chama GPPR, Gestão de Pessoas, Processos e Resultados. Uhum, E tudo que a gente desenvolveu aqui tem muita lógica que é traduzida no dia a dia das lideranças, né? E muitas vezes eles desconhecem essa realidade da área deles. Então, a uhum, primeira coisa que a gente faz é um treinamento para explicar para o líder como é que ele vai dominar o funcionamento da área dele, da equipe dele, que parte do levantamento de processos, né? uhum, E Carol, tudo que eu vejo na minha volta hoje, depois que eu comecei a estudar processos, você vê processo em tudo, né? uhum. Então, eu, depois do processo acontecer na minha vida, eu vejo processo aqui em casa. Eu tenho ímpetos de organizar o trabalho da minha funcionária aqui em processo, porque eu vejo que tem hora que as coisas são construídas de uma forma desalinhadas, né? E ela poderia sair bem mais cedo se ela fizesse tudo num modelo processualizado. Então, é muito Claro, pensando na eficiência, né? Porque o pensando processo em está colado na eficiência. eficiência, bem É, estruturado. Uhum, exatamente. Então, o processo, a organização do trabalho em processo, permite que você execute melhor, no menor tempo e com o menor custo e na melhor qualidade, né? Então, uhum, organizar o trabalho em processos, ele vai te dar essa vantagem, né? uhum, uhum, certo. E então a primeira coisa é treinar os líderes para entender processos, para eles mapearem os processos da área dele. Então é muito legal porque ah, após o treinamento, ele vai voltar para a área e ele vai identificar todos os processos da área e vai mapear as atividades, né? Numa sequência lógica, organizada. E com isso, com esse exercício, ele sai dessa etapa do projeto com uma consciência muito maior da dinâmica da área dele, né? Uhum. É, Simplesmente por executar essa tarefa de tangibilizar tudo isso, né? Uhum, tangibilizar tudo isso, porque ele, além de levantar, ele começa a refletir sobre aquilo, né? uhum, Dentro dessa lógica. E aí, os processos, eles são mágicos para mim. É, processo, ele pressupõe um resultado, né? Então, tudo que é resultado, tudo que é serviço que uma área presta, atrás de um serviço, atrás de um resultado, vem uma sequência de atividades para gerar aquilo. uhum, E aí, como o processo ele está ligado a um resultado, ele tem que gerar um resultado, esse resultado normalmente é objetivo e mensurável. Então, uhum. além das funções, né, do processo, eu tenho os resultados, eu tenho indicadores que me dizem se esse processo está sendo bem executado ou não. E Claro. também todo o processo, ele demanda conhecimento e habilidade. Então, definindo o conhecimento ou os conhecimentos e as habilidades necessários para os processos, eu já tenho aí os três elementos que são os pilares da gestão de pessoas, que são as funções, porque aí depois que a gente desenhou processos, definiu os indicadores de desempenho do processo e os conhecimentos requeridos do processo, aí nós vamos para a estrutura de cargos que respondem para aquele líder, né? Então, Claro. quais são os cargos que estão respondendo para você? Agora, vamos pegar tudo isso que a gente definiu no processo e aí sim, nós vamos distribuir o trabalho de uma forma inteligente Uhum. e Perfeito. organizada. Uhum. Então, as funções do processo viram funções do cargo, os indicadores de desempenho do processo viram indicadores de desempenho das pessoas que executam o processo, e os conhecimentos e habilidades requeridos do processo vão para os conhecimentos e habilidades requeridas do cargo que executa esse processo. Então, Uhum. é uma lógica tão clara
que os líderes saem dessa etapa do projeto muito mais seguros de si, muito mais confiantes, muito mais esclarecidos, Apropriados, né? Uhum, empoderados, né? uhum, uhum, Com isso, esses elementos, eles vão ser a base para todos os subsistemas de RH. uhum. Eu Claro, pego esse imagino. cargo que foi definido pelo líder, com todos os elementos do cargo, né? Funções, desempenhos, conhecimentos técnicos, comportamentais, requisitos de formação. A gente deriva tudo do processo. E Uhum, isso vai sustentar o meu plano de cargos e salários. uhum, Porque é isso que eu vou avaliar nos cargos, é isso que vai me servir de base para pontuação de cargos, para a hierarquização dos cargos, é isso que vai me servir de base depois para o cálculo da tabela salarial, para a política salarial, política de carreira, é, para o processo de avaliação, né? Para o recrutamento e seleção, claro. tudo vai nascer daí. Uhum, sim, esse é o grande norteador, né? Excelente. E eu ia te perguntar também, quando a gente conversou no nosso outro bate-papo, tu falou também sobre a estruturação de feedback, né? Como uma ferramenta contínua, assim, e conectada com o que é esperado dentro de cada cargo. Como que funcionam esses registros de feedback, né? E como esses dados abastecem o RH? Conta um pouco sobre isso, assim, a rotina de feedback, o fluxo dele. Desde que a gente começa esse trabalho de processo com a liderança, a gente já vai conscientizando que esses elementos são o escopo da gestão dele, né? Então, o desempenho dos colaboradores, se eles têm conhecimentos e habilidades para executar as funções, tudo isso tem que ser monitorado no dia a dia por ele. E no dia a dia ele tem que perceber se existe alguma deficiência que demanda uma orientação por parte dele, uma deficiência de desempenho que ele precisa orientar a melhoria, ou um conhecimento, uma habilidade que está deficiente, está impactando o desempenho das pessoas, ele tem que monitorar isso no dia a dia. E à medida que ele percebe uma deficiência de desempenho ou uma falta de habilidade, uma falta de conhecimento, ele tem que parar e dar feedback. E aí, nesse sentido, a plataforma Chorus, ela está alinhada com a nossa metodologia, né? E a partir daquilo que eu defino para o cargo, quando o líder vai dar um feedback, eu já tenho um formulário que tem todos os requisitos do cargo ali, tá? Então, se eu percebi um desempenho desalinhado, é que você tem que melhorar, um indicador que não está legal, eu vou lá, te dou feedback, registro o feedback e conecto o feedback com esse indicador de desempenho. Ou é um Uhum, conhecimento que eu estou percebendo que você precisa desenvolver, eu te dou feedback, te oriento e trago, ligo meu feedback com essa habilidade, com esse comportamento, né? Então, a gente montou toda a estrutura de feedback com templates, com roteiros, para que o líder se sinta mais à vontade para fazer isso no dia a dia, sabe, Carol? Porque a ótimo. gente sente que o feedback ele causa, de uma certa forma, um desconforto para o líder, porque é, acho que até por essa visão de que feedback é uma coisa que o RH quer que ele faça. Não, o Uhum, RH não é uma coisa, o feedback não é uma coisa que o RH quer que ele faça, é um instrumento de gestão, é onde uhum, ele vai orientar, né, e vai conectar com uma base de dados que depois vai dar para a gente relatórios para tomadas de decisão, né? uhum. Perfeito, inclusive os positivos, que tem muito líder que não traz e não coloca isso também, né? Lembrando, Exatamente. não é só ponto de melhoria, né? Mas são reforços positivos para incentivar a manutenção de determinadas condutas. Uhum, Legal, é isso mesmo. Então, aqui a gente trabalha com ele três tipos de feedback. O feedback de melhoria, né, que a gente não acha que nenhum feedback é negativo. Então, é feedback de orientação de melhoria, o feedback de elogio e o feedback de acompanhamento. Então, a uhum, orientação que a gente dá para os líderes é a seguinte: olha, a sua equipe precisa ser monitorada e acompanhada sempre no dia a dia. E você precisa dar feedbacks com frequência. Então, ou você vai ter um sinal, uma situação que indica que você tem que orientar uma melhoria, e aí você tem que parar e fazer essa orientação. Ou vai ter um destaque de desempenho, um desempenho superior,
ou um comportamento, uma habilidade destacada que você precisa reconhecer o seu liderado, ou se não tiver nenhuma deficiência e nenhum destaque, ainda assim você tem um feedback de acompanhamento. Você Uhum. tem que sentar, conversar, porque às vezes você não está percebendo, mas a pessoa está tendo alguma dificuldade, ou você não está percebendo, ela tem alguma sugestão para melhorar os processos na sua área. Então, Uhum. você tem que estabelecer uma rotina de feedback de acompanhamento e trabalhar para você enxergar essas situações no dia a dia, onde você precisa orientar ou você precisa reconhecer, né? Uhum. Então, Claro. essas três formas de feedback, a gente treina e a gente acompanha. Inclusive, aqui na plataforma tem um relatório onde o líder registra tudo na plataforma, né, Carol? Todos Uhum. os feedbacks, e ali ele classifica o tipo que ele vai dar, liga com a competência ou com o desempenho para o qual ele está dando feedback, e aí tem um relatório lá que o RH vai monitorando, né? Se o líder deu feedback, se ele não deu, quantos feedbacks ele deu, quantos feedbacks de elogio, quantos de melhoria, quantos de acompanhamento, Uhum. enfim, né? O RH monitora isso para ajudar o líder, né? Porque a gente sabe que feedback é uma questão de cultura, né? As pessoas precisam querer receber, precisam valorizar feedback e o líder também precisa valorizar esse feedback e isso tem que acontecer naturalmente no dia a dia. Uhum. Então, a gente até pegar essa cultura, né? A gente tem relatórios que monitoram, né? Claro, E o enquanto não RH é cultura, tem que ser na estrutura, né? No processo a ser exatamente, cumprido. Depois vira cultura. é Uhum. cultura. Outra Uhum. coisa que a gente faz também para incentivar o líder é colocar todas essas atividades na descrição do cargo dele, nas funções dele. Uhum. Então, avaliar pessoas, selecionar pessoas, dar feedback, monitorar a equipe no dia a dia, tudo isso são atividades, são funções de liderança que vão no cargo dele. Outra Uhum. coisa que a gente orienta também o RH é colocar como indicador de desempenho do líder os feedbacks. Então, como os feedbacks são registrados e a gente tem esse número, né, isso é transformado em indicador de desempenho da liderança. E o Uhum. RH, a empresa pode até colocar meta, né? Tipo, você precisa dar pelo menos um feedback por mês para cada liderado, né? E aí eu consigo monitorar se o líder está cumprindo essa meta ou não. E até o tempo em que o líder vai perceber que isso faz bem para mim, orientar minha equipe, melhora o desempenho da minha equipe. Eu tenho um valor agregado aí através do feedback, né? Eu posso Uhum. trabalhar engajamento, eu posso extrair ideias da minha equipe para melhorar o trabalho, eu posso perceber um problema que se eu não tivesse ligado nisso, conectado com esse monitoramento, eu não perceberia. Então ele vai conseguir perceber os benefícios que o feedback pode trazer para ele. Uhum. Perfeito, com E você certeza. Se ele falou no vai para a começo, prática, ele vai viver isso certamente, né? Uhum. e tem e um estudo da Gallup, você trouxe alguns números aí no início do nosso Uhum. bate-papo, né? E tem Uhum. estudos que mostram que o feedback, ele melhora a performance, ele melhora resultados. Uhum, com certeza. Uhum. Porque ele é insumos, né? Ele é o espelho de comportamento, espelho de performance, e é necessário para todos nós, né? Na verdade, para o líder, para o colaborador, mas para quem escolheu a cadeira de liderança, mais ainda para os seus colaboradores, porque é um grande ferramental, né? Para auxiliar no desempenho. Muito E para o bom. nosso desenvolvimento também, né, Carol? Se você for pensar na vida da gente, a gente nasce, cresce recebendo feedbacks o tempo inteiro, do pai, da mãe. Ah, quando a gente cresce, né, adultos já, a gente pede feedbacks. Ah, vou numa festa, essa roupa tá boa. Ah, eu falei assim, assim com a pessoa. Você acha que eu fiz mal, que eu fiz bem? A gente está o tempo todo pedindo feedback. E isso Claro. faz parte do nosso crescimento e faz parte da vida. Por que quando chega na empresa ele é tão temido, né? Uhum, uhum. Talvez Por que porque ele que já tenha usado de forma errada, né, no passado. Isso, eu me lembrei disso, que aqui a gente fala na Grow, né, pra gente trazer as verdades são postas, mas podem ser verdades com amor, né, com cuidado, a gente encontra a forma de poder estar colocando, não precisa ter rompimento para colocar coisas sensíveis, e de melhoria e de desenvolvimento, sempre tem como encontrar essa forma, né? Uhum. Sim, e com Boa, respeito. isso. E até Mas posicionado, ao mesmo tempo posicionar. dito, né?
Uhum, Exatamente. E uhum. o líder, a partir dessas conversas, ele vai desenvolvendo um relacionamento com a equipe, laços de afetividade mesmo, laços de respeito, porque a gente tem personalidades e personalidades na liderança, né? Então, Uhum. se você pensa aí no meu exemplo, na minha alegoria do Bernardinho, ele sempre foi um líder muito passional, não é? Um líder explosivo, mas Uhum. ele conseguiu desenvolver com a equipe um laço de relacionamento que a personalidade dele era entendida e aceitada, né? Aceita na Uhum, equipe, né? uhum, E uhum. então esses laços precisam ser desenvolvidos, porque a Precisam. gente no dia a dia a gente não é um robô que a gente vai ficar com ah, preocupado em como eu vou falar isso, como eu vou falar aquilo, né? A gente tendo uma abertura com a equipe, a gente entendendo o perfil de cada um, a gente tem esse nível de tolerância, né, Carol? Uhum, com certeza, totalmente. A gente é justamente no colocar com transparência as coisas que esses laços se fortalecem, né? É ao Exatamente. contrário do que se tem como pré-condição, de que se eu colocar, eu vou estar enfraquecendo esses laços. Não, se tu colocar de maneira transparente, explicando o propósito daquilo, quais serão os ganhos do teu liderado, ou de alguém da tua equipe, ou até de um par com aquilo. É ao contrário, esses laços têm o poder de se fortalecer, né? O que é fundamental para uma relação líder-liderado. E sabe Uhum, outra coisa também que eu lembrei agora? Quando a gente monta toda essa estrutura baseada em processo, onde a gente define as funções, os desempenhos esperados, as competências técnicas e comportamentais requeridas, a gente sempre orienta que isso seja um objeto de um acordo líder-liderado, sempre no início da relação. uhum, E isso é um alinhamento de expectativa. Então, olha só, sua função é essa parte do processo é da sua responsabilidade, a sua responsabilidade é gerar esse resultado. Por isso, para executar essas funções, entregar esses resultados, esses conhecimentos, habilidades são importantes para você. Esse comportamento aqui, ele é importante para a nossa cultura. Isso aqui não é negociável. Então, alinhando isso, a hora que eu vou dar o feedback, a pessoa vai entender, putz, pisei na bola. isso Ou, aí, verdade, eu perfeito. preciso desenvolver, porque isso foi Uhum, alinhado antes, sabe? E uhum, isso na dá arrancada. transparência para a relação. Uhum, perfeito. E facilita o processo de feedback também. Eu ia Com mesmo te certeza. perguntar sobre como que a plataforma da Chorus facilita o processo de onboarding. Agora tu falou nesses acordos iniciais, né? Queria que tu trouxesse um pouquinho assim de contexto de onboarding, assim, como é que a plataforma traz um facilitador nesse sentido. Hoje, tudo na plataforma está conectado com aquilo que é definido para o cargo, né? Uhum, Então, você definiu lá, o sistema ele vai montar os formulários de avaliação automaticamente, tá? E por que que isso é importante? A gente vê muitos processos de avaliação onde até por um volume de trabalho muito grande ou para trazer um processo mais ágil, o RH acaba definindo um formulário de avaliação para agrupamentos de cargos. Por exemplo, um formulário de avaliação para lideranças, um formulário de avaliação para cargos operacionais, um formulário de uhum, avaliação para cargos administrativos. E a gente sabe que existem diferenças, né? De indicador de performance, de conhecimentos, de habilidades, que são requeridos de forma diferente, dependendo das funções que a pessoa executa. Então, uhum, aqui a gente se preocupa muito, Carol, em gerar base de dados para tomada de decisão. Então, quando eu avalio a pessoa naqueles elementos que são requeridos do cargo da pessoa, eu transformo o processo de avaliação em um processo mais objetivo, porque eu uhum, não vou ter generalidades, né? Então, uhum. quando eu avalio, por Não, e exemplo, pautado em fatos e dados e métricas, né? E em não na métrica. subjetividade. Uhum, Exatamente. uhum, Então, quando eu defino isso, já no processo de onboarding, o colaborador ele já começa a ser avaliado. Então, a gente tem lá um marco de 45 e 90 dias, onde o líder tem que fazer a avaliação, né, do colaborador. E essa avaliação
do período de experiência, ele acaba virando indicador de qualidade do processo seletivo. Porque Uhum. desde o processo seletivo, o RH tem que estar guiado por esse perfil de cargo definido a partir dos processos de cada área. Então, aqui no onboard, então, o sistema ele já gera automaticamente esse formulário de avaliação e já notifica o líder um pouquinho antes desses períodos, ó, faz a avaliação do liderado, né, para a gente ver como é que ele está indo, como é que estão as competências dele, se aquilo que foi avaliado no processo seletivo está se verificando aqui no período de experiência. Uhum. Se for possível, se for identificável o desempenho dele nesse período de tempo, então o líder já vai fazendo essa avaliação nos primeiros 3 meses, sabe? Uhum. Nesse processo também tem uma pesquisa de adaptação e integração do colaborador, onde o colaborador responde como é que está sendo a sua experiência, como é que Ai, estão que sendo os legal. treinamentos que ele está Uhum. recebendo, os Uhum. feedbacks que ele está recebendo, como é que ele está se adaptando ao grupo, ao time. Então, Uhum. tem um cuidado de entender como é que está sendo a experiência do colaborador também, né? E a Uhum. gente junta essas duas pontas. Claro. O E que aqui facilita também, muito uma rampagem mais rápida e uma vai, performance mais rápida, né? com Muda certeza, tudo. com Uhum. certeza. Uhum. E aqui tem um módulo de treinamento e desenvolvimento também, onde você pode definir ali tudo que a pessoa tem que ser treinada durante esse período de onboarding. Então, tem Uhum. esse outro eixo também, né? Do Uhum. treinamento, da avaliação do líder em termos de perfil, desempenho, competências, e a pesquisa de adaptação e integração do colaborador. Né? Uhum. Então, desde que ele entra, ele começa a ser acompanhado, a receber feedbacks, a receber orientações, a receber os treinamentos necessários e a gente entendendo também como é que está sendo a experiência dele Uhum. nos Muito bom. primeiros 3 meses de gestação, né? Que eu costumo. Claro, claro. Não, é que num cenário em que a gente acompanha tantas empresas em que não tem um onboarding estruturado, né? Que os profissionais ficam mais soltos por todo esse período e com muito pouca diretriz clara e tendo que aprender assim, quase que sozinho, né? Sozinho. Claro que a gente quer estimular a independência de todos os colaboradores e que ele possa ser agente também da busca do seu conhecimento. Mas existe uma estrutura ali que ele precisa de também ser norteado, né? E Norteado. quanto E, mais norteado ele for, direcionado, antes ele vai aderir e performar. e Uhum. olha que legal. Quando você organizou o trabalho em processos, no onboarding, o líder, né, nesse acordo líder-liderado, o líder ele vai colocar, esse aqui são os processos, e no processo está desenhado o que deve Uhum. ser feito. E Uhum. quando você estrutura esse processo de onboarding, você vai treinar as pessoas no processo que foi desenhado e no Uhum. processo que foi acordado com ele aí. Então, Claro. ele não sai tendo que encontrar soluções, encontrar formas de realizar o seu trabalho e se virar, né, como você falou. E muita empresa não tem esse processo Isso. estruturado e a pessoa ela vai inventando, criando a sua forma de trabalhar, que não necessariamente é uma forma organizada, otimizada, como a gente mapeando e organizando os processos, né? Perfeito. E É, como tu disse antes também, trazendo às vezes vícios de outras empresas, né? Que talvez uma forma de fazer não se adapta para essa nova organização, e a pessoa trazer vícios faz parte, porque é a forma que ela aprendeu a fazer determinado processo também, né? Mas às vezes não faz mais sentido. Uhum. Muito Exatamente. bom. E quando você definiu lá processos e dividiu o trabalho, você tem uma base muito mais sólida. E uma coisa que me assusta muito são RHs usando o chat GPT para fazer descrição de cargos, né? Ah, eu quero uma descrição de cargo de analista financeiro. É, como isso, né? Porque como que a IA, a não ser que ela esteja muito bem treinada nos processos organizacionais daquela empresa, ela Uhum. vai te trabalhar uma descrição, um, um- o desenho de um cargo genérico, com as informações que ela encontra aí no mercado. Uhum. Né? E os processos das empresas, eles se modificam. Então, Uhum. as funções, por exemplo, de um analista financeiro, dentro de uma empresa que tem pouca automação, que não tem um ERP, que não tem um sistema financeiro, é, vai ser muito diferente esse processo e as funções dessa pessoa vai ser muito diferente
das funções do mesmo analista numa empresa que já tem tudo automatizado, né? Uhum. E também, assim, o processo financeiro de uma empresa de varejo é diferente do processo financeiro de uma indústria, que é Uhum. diferente do processo financeiro de uma empresa de prestação de serviço, Uhum. entende? Então, Totalmente. os cargos, eles mudam, as funções mudam, e a Uhum. maneira de organizar esse trabalho também muda, né? Por Muda. isso que O isso tem que ser, negócio é outro, o né? Por negócio é características de outro. segmentação de negócio também. Exatamente, exatamente. Muito bom. Eu queria saber, te perguntar, na pauta que nos liga também, assim, onde que o PDA está inserido nos subprocessos da Coros, o que que tu já tomou de contato, hoje tu utiliza para processo seletivo, certo? E conta um pouquinho o que que de valor tu vê, assim, e que já gerou de valor para ti nos teus subprocessos aí. No processo seletivo, para a gente aqui é crucial, tá? Para a gente entender até o perfil daquela pessoa, o funcionamento profissional dela em relação às funções que ela vai desenvolver, né? Uhum, Isso é o primeiro passo. Agora, eu uhum, acho importantíssimo, em qualquer situação, a gente conhecer as pessoas que estão na nossa equipe, né? uhum, Porque, e o PDA, ele me dá isso, né? Faz muito tempo que eu uso o PDA. uhum, E ele me dá essa visão, até para eu me relacionar, até para eu liderar essas pessoas, porque cada uma tem um funcionamento diferente, cada uma é estimulada de formas diferentes, reagem a situações de maneiras diferentes. uhum. Então, isso ajuda muito nesse conhecimento da liderança em relação à equipe liderada, né? E Claro, perfeito. facilita, o estabelecimento dessa relação de uma forma mais saudável. Uhum. Podendo até gerar um líder liderado, esse líder ver o perfil dele versus o colaborador, entender essas diferenças comportamentais, né? O conhecer essa pessoa num levantamento de competência comportamental, como tu trouxe, que é super importante, que Perfeito. muitas vezes a gente ouve, né, de parceiros aqui que usam o PDA, o PDA é mais uma ferramenta, né? Uma ferramenta é um instrumento de gestão. E ele é mesmo um instrumento de gestão de pessoas, né? Mas ao mesmo tempo tu ter uma previsibilidade comportamental antes de começar a trabalhar com aquela pessoa em termos de competências é tanto, né? Te dá tanta luz e tanto caminho para poder saber a forma de abordar, de motivar e de trabalhar com aquela pessoa que é Legal. incrível, é um grande facilitador mesmo. Uhum, E aqui, Carol, a gente, claro que a gente pergunta antes, né, se a pessoa, se ela se sentiria confortável, mas a gente compartilha aqui. Nós já tivemos reuniões de equipes, né, onde a gente discute o resultado de cada um, tá? O perfil de uhum. cada um. Sim. Então, Uhum. entre as equipes mesmos, Ai, que legal. para que Uhum, elas se conheçam. uhum. Então, já tivemos sessões assim muito interessantes, né? E as Ah, pessoas tu já fez também essas de poder, tipo um team building, né? Porque tu começa a mostrar é, a ex- complementaridade dessa equipe. Uhum, exatamente, né? que Então, legal. agora eu entendo porque você faz isso, porque você fala isso e Isso. tal. É muito bacana. Isso É, acaba engajando a equipe também, né? muito. E isso melhora a relação entre eles também. Claro, totalmente, porque eles passam a compreender que o jeito do outro tem simplesmente a ver com a estrutura de personalidade dele, que são competências diferentes das minhas e que elas podem me complementar, que não tem nada contra mim. E começar a ver, né? Porque um dos desafios dentro das áreas é também ver valor na complementariedade, porque às vezes em algumas equipes as diferenças geram conflito. Então, como que eu tiro da linha do conflito e trago para a linha de não, peraí, a gente pode usar isso a nosso favor, né, de performance de time. Muito bom. Que legal que E tu assim, a já. gente tem alguns atritos aqui. Eu tenho pessoas na minha equipe que alto D, eu sou altíssimo D, então Aham, a gente acaba, tem hora, claro, sofrendo, né? Ou gerando alguns atritos, com mas certeza. o nosso perfil está tão na nossa consciência, né, que a gente entende e tenta trabalhar esse Claro. choque, né? Não, de posse dessa consciência, é justamente aí que tu consegue intervir, esse é o valor do autoconhecimento, né? Que a gente consegue fazer o gerenciamento da gente mesmo também, né? E poder entender Exatamente. até em relação de sociedade ou de times por que que a gente está se chocando, né? E de que maneira que a gente flexibiliza isso.
E entender que é natural, porque são perfis parecidos, né? Aham, Verdade. Você muito sabe que bom. eu vejo o perfil DISC até sendo instrumento do processo de vendas. Você já ouviu falar isso? Já. Muito Uhum, legal, onde sim. o consultor de vendas, ele tenta, através de sinais, né? Claro que a gente não vai aplicar o DISC no prospect, No né? prospect, Mas exato. eles tentam Seria identificar, maravilhoso, mas não se fundamenta. mas eles Aham. tentam identificar qual que é o Claro, perfil, através claro. de perguntas, de coisas que eles falam, das conversas, né? Identificar para que lado mais ou menos o lead está, para ele Uhum. adotar um comportamento alinhado. Achei muito Claro. interessante. Claro, porque tem leads que vão depender, vão requerer mais um conhecimento técnico, toda uma explanação técnica, e outros que nem querem isso, que são muito mais Exato. pragmáticos, objetivos, outros mais focados na relação, uns mais rápidos, outros que querem mais a tua doação de tempo. Então, é uma inteligência sobre pessoas também, né? Eu sei Bom, que você tem fale. um programa de certificação, né? Onde você treina na ferramenta DISC. É, pensa aí, mulher, talvez seja um outro produto. Treinar vendedores, treinar consultores de vendas para identificar. Claro, total. A gente já tem parceiros que fazem isso com a ferramenta e a gente tem um programa assim bem enxuto também, que é orientado para times de vendas. Bem A legal. Tá sério. relacionado a Mas isso. que Aham. bom, eu quero Sim, falar com você para o meu time de tá. vendas. Aham. Bem legal, para eles terem consciência sobre isso, né? Sim, com certeza. Denise, assim, estamos já há mais de 40 minutos de papo. A gente sempre tem muito o que falar, né? Porque é a tua vivência, a tua vida, a tua entrega para o mercado aí, e um know-how muito grande que super agregou aqui. Então, eu vou puxar uma pergunta de encerramento, assim, para tu trazer tuas considerações finais. E acho que o mais acho que legal para esse momento é tu poder, se tu pudesse deixar uma mensagem assim para RHs que ainda se sentem sobrecarregados e para líderes, né, que ainda não assumiram de fato o seu papel de liderança, de acordo com o que a gente versou aqui, com o que é de fato um papel de liderança, o que tu diria como ponto de partida pensando nessas duas frentes? Tanto um RH sobrecarregado quanto uma liderança que ainda não assumiu o seu papel como gestor de pessoas. Em relação à liderança, a essência da liderança, essa é uma consciência que os líderes precisam ter, tá? Que a essência da liderança é gerenciar processos e pessoas. A área de cada líder, o pedaço de cada líder, acontece em processos. Então, os processos estão ali, mesmo que ele não tenha consciência, eles estão acontecendo de uma forma organizada ou desorganizada, via de regra desorganizada. Então, essa consciência precisa acontecer no líder. E a primeira coisa que ele tem que fazer é mapear, é entender, organizar esses processos, para aí ele conseguir gerenciar a equipe dele na execução desses processos. Segundo Boa. ponto para o líder é conhecer o seu liderado, né? É conversar, é, é extrair dele não só as competências técnicas, né? Mas até, como a gente falou aí do perfil do PDA, né? Eu adoro o DISC por esse motivo também, né? Então, se o líder tiver condições de conhecer o perfil do seu liderado, isso vai ajudar muito. Uhum, com certeza. Porque são as pessoas que executam os processos. Então, se ele entender as pessoas, entender os processos, entender de gestão e liderança, ele é um líder completo e eu tenho certeza que ele vai ser um líder de sucesso. Para Uhum, o RH, o que que eu tenho a dizer? RH não é supermãe. RH não é onipresente, onipotente. Ele não pode agarrar o mundo com as mãos. O líder precisa definir funções, desempenhos, conhecimentos e habilidades. O líder é que gerencia funções, desempenhos e habilidades. O RH é o staff da liderança. Assim como o técnico no esporte, o Bernardinho, que é meu ícone aqui, tem o fisioterapeuta, o preparador físico, o médico, o psicólogo do time, que são pessoas que vão ajudá-lo a extrair o melhor desempenho da equipe. Os gestores têm o RH. O RH é responsável por montar políticas, montar processos, definir ações de desenvolvimento,
Uhum, treinar as equipes. Então, através das avaliações e dos feedbacks que o líder dá para o liderado, isso gera a base de dados. O RH vai saber onde quem precisa ser treinado e em quê, uhum, onde quem precisa ser reconhecido e de que forma nós vamos reconhecer. Não é? O RH vai cuidar dessa outra parte da gestão, tá? Que é uhum, definir políticas, ações, planos, processos para uhum, ajudar o líder a extrair o melhor desempenho da sua equipe. uhum. Então, o RH Perfeito. monta plano de cargos e salários, o RH monta política de remuneração e carreira, o RH monta e estrutura treinamentos, ações de desenvolvimento para que o líder possa extrair o melhor do seu time. E essa Uhum, parceria é crucial, tá? uhum, Então, o RH precisa parar de querer fazer tudo para o líder. Tá certo que tem empresa que não tem essa cultura e coloca muita coisa no colo do RH, né, Carol? uhum, Eu já vi empresas onde o RH dá feedback para os colaboradores, o RH faz desligamento sem a presença do líder. uhum, Então, a gente precisa desenvolver essa consciência, né? uhum, E uhum. quero agradecer aqui. Amadurecer enquanto mercado, né, também sobre isso. Exatamente, né? Uhum, E esse podcast, sempre que eu tenho a oportunidade de falar, de conscientizar as pessoas, esse é um espaço muito importante, porque a gente uhum. tem que disseminar isso, porque a partir dessa consciência é que o líder vai poder ter sucesso na gestão da sua equipe e o RH vai poder ter sucesso na sua posição, atuando como uma área estratégica dentro da organização. Excelente, Denise. A gente que agradece. Muito obrigada pela tua participação no Passa no RH. Contribuições riquíssimas e reflexões também, e o próprio contar sobre a plataforma da Chorus e como que ela funciona, acho muito interessante, até para o mercado saber desse recurso e conhecer esse recurso. Acho bom, me sinto feliz também de poder contar isso para mais pessoas, né? Porque a gente precisa de cada vez mais ferramental para o RH se tornar estratégico e para que a gente também possa ser assertivo nesse desenvolvimento de liderança que é tão fundamental para uma gestão efetiva. Então, só te agradeço, assim, por essa visão que eu acho que tu traz uma visão muito humana, somada com uma visão muito pragmática, que é o que eu acredito que é bastante funcional também, né? A visão humana é bem-vinda porque a gente está tratando de gente, mas a visão pragmática, baseada em dados, é algo bastante importante também. E quando a gente soma esses dois lados, eu vejo como potência, que é exatamente como tu trabalha. Ô, Muito Carol, legal. e tem gente que acha que essa parte baseada em dados, em meritocracia, ela se choca com esse lado humano, esse tratamento humano. Pelo contrário, ele complementa essa visão humana, porque quando você não tem dados, você não tem mensuração, você não tem indicadores, você pode deixar de reconhecer pessoas que precisam ser reconhecidas, né? Deixar Totalmente, eu de sempre trago entender. essa fala. Aí é que tu tá vulnerável a cometer injustiças com pessoas, né? Exatamente. E Uhum, cometem, né? A uhum. gente vê aqui, desculpa por falar mais um pouquinho, mas eu acho que é Não, importante. tranquilo. A gente vê aí achismos e favoritismos, né? Pessoas sendo favorecidas por conta de afinidades ou por conta do seu perfil mais expansivo e pessoas sendo escondidas, não sendo vistas. E isso acontece de monte nas empresas, né? E através da gestão baseada em dados, a gente pode colocar mesmo as pessoas que não são dadas à comunicação, né? Que elas sejam vistas também, que elas sejam Claro. enxergadas dentro da empresa. Uhum, uhum. Dentro daquilo que elas entregam também são fundamentais Exatamente. como complementares, né, no valor de cada um. Muito bom. Bom, tive aqui encerrando então meu bate-papo com a Denise Lustre. Para quem nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio, continue acompanhando o nosso podcast, as nossas redes para mais conteúdo sobre gestão comportamental, gestão de pessoas, gestão estratégica, gestão humana e essa soma como potência. O nosso Instagram é @grow_gp, e no LinkedIn é só pesquisar pelo nosso nome, Grow com U. Denise, quer compartilhar tuas redes? Eu gostaria sim. Para Aham. quem quiser me seguir, é @Denise Lustre, Lustre com I de inteligente. Uhum. E nós temos um canal no YouTube também com vários conteúdos de gestão de pessoas, então eu convido vocês para conhecer o nosso conteúdo e aproveitar,
porque lá tem muita coisa de gestão de pessoas. Como é Denise que é o Lustre nome do também. canal, Denise? Denise Lustre Denise também. Lustre Tudo também. Denise Aham. Lustre. LinkedIn Legal. também é Denise Lustre. Maravilha. Então, aí, fontes de informações. Certo, Obrigada. pessoal? Obrigada por estarem com a gente, nos acompanhando. Espero que tenha gerado insights importantes para vocês ou reflexões que possam mudar condutas na forma como a gente vem atuando aí na nossa estratégia de RH. Muito obrigada e até a próxima. Passa no RH, o podcast da Grow.